Olá, meu nome é Diego, eu sou professor de filosofia e esta é uma aula sobre ética. Quando falamos de ética no dia a dia, normalmente pensamos no termo como um sinônimo de honestidade. Não é incomum encontrar o termo em revistas e jornais, contrapondo comportamentos ilícitos de governantes e políticos. Se pensarmos o termo etimologicamente, ou seja, em sua origem, somos remetidos à palavra grega ethos, que significa modo de ser, conjunto de valores que orientam o comportamento do homem frente a outros homens na sociedade. Para a filosofia, ética é uma área, é um ramo de estudo, conhecida também como filosofia moral. Desta forma, o estudo da moral. Então, quando pensamos em ética, também pensamos em moral. E cabe aqui uma reflexão sobre este termo. No dia a dia, é muito comum utilizar o termo moral como gíria. Estar com moral significa estar com respeito. Existe também o jargão militar, moral como ânimo da tropa para o combate. A palavra moral vem do latim mores, diz respeito a costumes, valores e normas de conduta. Quando falamos em filosofia moral, quando falamos de ética, estamos falando de uma área da filosofia que estuda a fundamentação das ações humanas, os valores que orientam os indivíduos em sua prática, o que nos leva a discutir sobre temas como bem, mal, certo, errado. Quando julgamos uma atitude como moral, estamos apontando que esta atitude está devidamente fundamentada em valores. Valores que não são estáticos. Valores que não são inquestionáveis. É interessante diferenciar também a palavra imoral e amoral. Quando falamos do imoral, estamos falando da subversão dos valores morais. Algo que vai contra os princípios da moralidade. Quando falamos de amoral, estamos falando de temas e assuntos que estão relacionados a outros valores e não ao valor moral. Por exemplo, ao julgar uma obra de arte em sua beleza, estamos fazendo um julgamento estético, não um julgamento moral. Logo, um julgamento amoral. Os valores morais não são estáticos. Eles mudam de acordo com o tempo e também com os modelos de sociedade. A moral possui um caráter histórico e social. Se pensarmos nos valores morais em relação à divisão de gênero, não é difícil perceber que muita coisa mudou através do tempo. Historicamente, foi construído um papel social para a mulher, relacionado ao serviço doméstico e à reprodução. Em muitas sociedades antigas, as mulheres eram vistas como propriedades. Não possuíam direitos políticos. Até pouco tempo em nosso país, as mulheres não tinham vários dos direitos sociais e políticos que hoje possuem. Para fazer muitas coisas, precisavam de documentos com autorização dos maridos. Não era destinado à mulher o estudo
E as mulheres que trabalhavam de forma independente eram mal vistas. Tudo isso mudou por conquistas possibilitadas pela luta política das mulheres. O direito ao voto foi conquistado, o direito ao estudo, e hoje, apesar de todo o machismo existente, muitas mulheres ocupam posições importantes no meio profissional. Ao mesmo tempo que resiste o pensamento machista, que aponta que o lugar da mulher é na cozinha, é cada vez mais forte a ideia de que o lugar da mulher é onde ela quiser. Os valores mudam de acordo com a época, mudam de acordo com o lugar. E podemos perceber isso ainda hoje, mesmo frente ao processo de globalização que conecta praticamente todas as partes do mundo. Pensemos, por exemplo, nas diferenças de vestimenta e alimentação. Para alguns povos orientais, não é incomum o consumo de insetos. Em alguns lugares, se alimentam de cavalo e até cachorros, costumes que facilmente podem nos chocar. No entanto, alguns de nossos costumes também chocam os orientais. Na Índia, a vaca é um animal sagrado. Não há o consumo deste tipo de carne por lá. Em relação a roupas, não é difícil, enquanto brasileiro, se chocar com as vestimentas femininas de alguns dos países do Oriente Médio, que por valores religiosos defendem cobrir o corpo das mulheres. Estes valores morais que são construídos socialmente e historicamente agem como regra moral, se colocam enquanto tradição, valores que são repassados de geração para geração e de tempos em tempos questionados. Estas regras morais existem por necessidade, para que as pessoas consigam viver coletivamente. Regras que em algum momento se tornam obsoletas. Uma tensão entre tradição e inovação. E por isso, a moral é também pessoal. Regras morais devem ser questionadas e não encaradas como dogmas. Temos um exemplo bem interessante de subversão moral aqui no Brasil. Possuímos um termo chamado baderna, que significa desordem, bagunça. É uma palavra exclusiva do Brasil. Só que a origem desta palavra é bem peculiar. A palavra baderna deu nome de uma dançarina, Marietta Baderna, uma dançarina italiana de hábitos considerados liberais demais para sua época. Por conta de seus hábitos nada conservadores, a dançarina foi mal vista por muitas pessoas. No entanto, também atraiu jovens defensores, que costumavam fazer barulho em algumas apresentações artísticas, como forma de protesto para defendê-la. Estes ficaram conhecidos como baderneiros, e o termo acabou se consolidando. Ainda falando de regras e valores morais, precisamos aqui fazer uma distinção. Muitas vezes, os valores morais, as regras morais, são ratificados na forma de leis. No entanto, nem sempre o que é legal, o que está colocado na lei, pode ser fundamentado moralmente. É correto em relação aos valores morais. Não há uma coincidência necessária
entre o moral e o legal. E não é difícil encontrar exemplos desta não coincidência. O regime nazista de extrema-direita na Alemanha condenou milhares de judeus ao extermínio dentro de uma legalidade, dentro de uma sistematização do Estado. Um absurdo indefensável em relação à moralidade. A escravidão no Brasil também já foi legal e um crime defender ou ajudar na liberdade de escravos. Uma grande demonstração que o que é legal e o que é moral não necessariamente coincidem. É importante estudar filosofia, estudar ética para poder refletir da melhor maneira sobre nossas ações, sobre as regras morais instituídas e sobre as possibilidades de mudança.